Fala aí, rapaz, beleza? Nós vamos falar sobre os diferentes tipos de análise no mercado. Quando eu falo diferentes tipos, o que eu ensino no meu canal, eu ensino Price Action, que é a análise gráfica. Só que existe também outros tipos de análise, para você que não conhece. Eu vou explicar melhor lá no Paint. Bom, para começo de conversa, o que nós utilizamos para operar no mercado, o que eu uso a análise gráfica. A análise gráfica, simplesmente nós utilizamos o Price Action, o tão famoso Price Action. E com esse tipo de análise gráfica, a gente só utiliza apenas as ferramentas gráficas, né? Como a linha, como a linha de tendência, temos também a linha de suporte, resistência, tem a linha vertical, que é para marcar, quem sabe, os time frames, e a nossa Fibonacci. Na análise gráfica, a gente utiliza essas ferramentas para termos um filtro de entrada e também a movimentação do preço, ok? Essa é a análise gráfica. Estudamos zonas, usamos as ferramentas gráficas e entramos dando ordem simplesmente na movimentação do preço. Também existe aqui a análise fundamentalista. Deixa eu estender aqui. A análise fundamentalista. O que é a análise fundamentalista? Eu não expliquei para vocês um vídeo passado que às vezes o mercado tem horas de notícia e horas de pico de eventos. Então, muitas pessoas usam o site investing.com para poder ver futuras notícias que vão acontecer. E dependendo da volatilidade que acontece na notícia, se ela é uma notícia valorizadora ou desvalorizadora, os analistas, os traders entram a favor daquela volatilidade. Se for uma volatilidade de alta que deu, então os analistas fundamentalistas usam a compra como um meio de filtro de entrada, entendeu? Então eu vou botar aqui notícias e eventos. Simplesmente o analista fundamentalista usa as notícias como filtro de entrada. O site que eu mostrei, o investing.com, é uma prova viva de que a maioria dos traders abrem o seu gráfico já nos pares, já preparado para a notícia 2, 3 touros. Ou seja, touros porque era antigamente, agora estrelinha. 2 ou 3 estrelinhas, dependendo da volatilidade da notícia, eles entram a favor. Claro que muitas das vezes não dá certo, ok? Mas é uma análise também, e se muitos traders usam, provavelmente para eles dão certo, ok? Nós temos também a análise probabilística. O que seria essa análise probabilística? Bom, para resumir, os traders que operam análise probabilística, eles operam simplesmente pela quantidade de cores da vela dentro do quadrante. Como assim? Aqui dá para ver que tem um quadrante aqui, né? Um quadrado aqui com essas linhas, meio que tá bem visível, mas dá para ver. E eles simplesmente contam aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas vermelhas, 1, 2, 3, 4, 5 velas verdes. Então, depois desse quadrante, a probabilidade que dá de nascer é uma vela verde ou uma vela vermelha, dependendo do tipo de análise deles. Então, eles marcam as linhas para poder contar dentro do quadrante quantos tipos de cores de vela existe lá dentro. E dessa análise, dessa base, eles tentam adivinhar se a vela seguinte vai nascer verde ou vermelha, dependendo da quantidade de vela dentro do quadrante, ok?
Então essa é a análise probabilística. Muitos usam uma estratégia muito conhecida no mercado chamado MHI, que utiliza muita dessa análise que eu falei para vocês. Conta quantas velas coloridas tem no quadrado e quanto mais tiver ou quanto menos tiver, a próxima vela que nascer será a vela que eu fiz a análise anterior. Entendeu? Se tiver aqui, por exemplo, 5 velas verdes, então provavelmente no quadrante seguinte vai nascer uma vela vermelha. Ok? Essa seria a análise probabilística das cores da vela dentro do quadrante. Aqui usa as cores da vela dentro do quadrante. É um resumão, viu, gente? Como eu falei, nada para complicar a cabeça de vocês. Depois vai surgir uma coisa mais assim complicada futuramente. Ok. Análise gráfica, price action, análise fundamentalista, notícias e eventos, análise probabilística, usa as cores da vela dentro do quadrante para poder eles contam para poder adivinhar a próxima cor. E qual é a outra análise que eles utilizam muito? Alguns traders, né? A análise técnica, que por sua vez, a análise técnica é uma das mais usadas também no mercado, se não a mais usada, se não me engano. O que ela utiliza? Ela utiliza análise técnica, utiliza indicadores. Como assim? A IQ disponibiliza na plataforma dela alguns indicadores, como assim? Temos aqui indicadores de perímetro, de ímpeto, de tendência, de volatilidade, tem as médias móveis, os volumes, entre outros indicadores. Como é que eles utilizam isso? Uma das mais conhecidas são as médias móveis. Temos aqui, ó, as médias móveis. Eles colocam a média móvel no gráfico para ver em que direção, em que média também o preço está tocando na linha. Entendeu? Aqui já marca, ó, por exemplo, o preço está abaixo da média. Então significa que a gente vai efetuar ordens de venda a favor da média, ok? A favor da média. Aqui, ó, acima da média a gente vai efetuar compra, abaixo da média a gente vai efetuar vendas. Aí, não satisfeito, tem também outros tipos de indicadores. Temos aqui o RSI, o famoso RSI, que quando a vela tiver sobre compra ou sobre venda, se estiver tocando na linha, nós entramos para venda. E se estiver tocando na sobrevenda, a gente dá uma ordem de compra também. Então, a análise técnica utiliza indicadores como base, como filtro de entrada. Não uso o price action. Tem muitas pessoas que misturam a técnica com a gráfica, ou seja, utiliza o price action para poder efetuar as ordens, ou seja, se tocou aqui numa resistência e tocou na banda de Bollinger aqui em cima, está acima da média, mas aqui o RSI está marcando a sobrecompra, então é um filtro de entrada para uma venda, entendeu? Simplesmente isso. A análise gráfica, o que nós utilizamos é o price action. A análise fundamentalista são notícias e eventos. A análise probabilística usa as cores da vela dentro do quadrante para adivinhar qual cor vai ser a próxima vela. E a análise técnica utiliza indicadores, ok? Nada para complicar, é um resumo de todo tipo de análise que nós podemos fazer aqui. O que nós utilizamos aqui é o price action, ok? É a análise gráfica. Se você ao longo do tempo não assim se identificar com a análise gráfica, talvez você tente outro tipo de análise, mas uma das análises mais assertivas que nós usamos no mercado é a análise gráfica.
Claro, também a análise técnica é uma das mais assertivas também, mas depender de indicadores para poder filtrar uma entrada, às vezes pode demorar muito e não pode ser tão assertivo assim, ok? Nada contra quem usa análise técnica. Eu só optei por usar análise gráfica. Beleza? Então a aula foi bem resumida disso aí para vocês não se perderem caso alguém fala que usa um tipo de análise, outro tipo de análise. É bem resumido mesmo, nada para complicar, tá? Então é isso aí, até a próxima aula.